Eu não quero a volta do Thiago Silva. Bom, fale por você. Porque eu, o Jefinho, quero muito a volta do Thiago Silva. Meu parceiro, eu não guardo rancor, não guardo rancor mesmo. Eu não vou ficar de orgulho. Ah, o meu orgulho tá ferido. O Thiago Silva saiu do Fluminense, deixou o time largado com o Freitas, com o Ignacio, deixou a gente na mão. Meu amigo, se o Fluminense quer lutar por título nessa temporada, tem que trazer um zagueiro urgentemente para essa janela de meio do ano. Você que está me assistindo aqui, você consegue ver o Fluminense sendo campeão, seja da Libertadores ou da Copa do Brasil, com o Ignacio e Freitas como titular? Ou com Freitas e James como titular do Fluminense? Ou James e Ignacio como titular? Vocês conseguem ver o Fluminense ganhando uma Libertadores, ganhando a Copa do Brasil, ou até mesmo indo muito longe no Brasileiro, com essa zaga aí? Eu não consigo, cara. Sinceramente, eu não consigo. Por que eu falo isso? Eu acredito muito que o Fluminense, se trazer os zagueiros que estão sendo especulados, eu acredito, como um torcedor iludido que eu sou do Fluminense, eu acredito que a gente pode brigar sim, ou por Copa do Brasil, ou por Libertadores. O brasileiro é mais difícil, tem o Flamengo que tem um time muito bom, e o Palmeiras também, e tem mais elenco, os caras têm mais banco, então eles podem rodar o elenco, pensando em uma competição de longo prazo, que é o caso do brasileiro. Mas Copa do Brasil e Libertadores, eu acredito que o Fluminense tem totais condições de brigar pelo título e surpreender muita gente, como foi em 2023. Em 2023 a gente corria ali por fora, bem por fora. O Fluminense corria bem por fora. Ninguém imaginava que o time quarentão, que o time de idosos ia ser campeão da Libertadores com um treinador maluco que era o Diniz, e a gente foi. E assim, voltando lá em 2023, só pra gente entrar no contexto da história. O Fluminense, ele tinha uma zaga. O Fluminense, ou melhor dizendo, tinha zagueiros que eram horríveis, pra não dizer coisa pior. O Fluminense tinha no seu elenco Nino como zagueiro, Manuel, que o Fluminense se livrou recentemente, o Manuel, que, meu parceiro, toda vez que ele entrava, eu ficava, meu Deus, não tem coisa pior do que isso, não. Não. A gente tinha naquele elenco o Marlon, Thiago Santos, que também era outro que não passava nenhuma segurança para a zaga do Fluminense. David Braz, você não lembra do David Braz porque ele jogou muito pouco, mas ele tava lá naquele elenco de 2023, campeão da Libertadores. E o Vitor Mendes. Eu não lembro do Vitor Mendes, mas eu acredito que seja um jogador da base do Fluminense. E por que eu voltei para 2023 para falar de zagueiro? Porque isso mostra que o nosso histórico, quando se trata de zagueiro, é horrível. O nosso histórico, quando se trata de zagueiro, é horrível. 2023, 2024, muitos desses jogadores seguiram. É claro que em 2024 a gente teve a chegada do Thiago Silva, que é aqui o ponto principal do vídeo. A chegada do Thiago Silva, ela revolucionou a zaga do Fluminense. Porque a gente saiu de 2023 com o Nino, que era um zagueiraço, que foi o pilar da zaga do Fluminense, juntamente com Felipe Melo. Felipe Melo era um volante e teve que ser adaptado como zagueiro para que o Fluminense conseguisse ter segurança defensiva. Porque os outros zagueiros que tinham um elenco, como eu já citei, eram horríveis e não passava essa segurança para o Fernando Diniz. E aí ele teve a brilhante ideia de transformar o Felipe Melo em zagueiro, que era um zagueiro que também não era perfeito. De vez em quando ele fazia suas cagadas, era expulso, entregava um lance aqui, outro ali, mas em relação aos outros, ele era muito mais seguro. E o Fluminense foi campeão tendo Nino e Felipe Melo como zagueiro e deu muito bom. E aí veio 2024, Felipe Melo
já não era mais o mesmo, e o Nino, que estava muito em alta, foi vendido para o Zenit. E cá estamos nós em 2025, falando de Thiago Silva, que pode retornar ao clube depois de ter saído em 2025. Que em 2024 o Thiago Silva fez uma brilhante temporada pelo Fluminense. Acredito eu que ele foi top 2, top 3 disparado de melhores zagueiros, mesmo com a idade bem avançada. E acredite se quiser, com o Thiago Silva dentro do Fluminense, dentro do elenco titular, ele conseguiu fazer o Freitas errar menos, ele conseguiu fazer o Freitas jogar a bola. Tá aí a importância de ter um zagueiro de alto nível, que é o Thiago Silva. Apesar da idade, ele ainda tá em alto nível. O Thiago Silva foi campeão recentemente com o Porto, foi titular em muitos dos jogos. E para se ter noção do quão absurdo é o Thiago Silva, ele teve o seu nome na pré-lista da seleção brasileira. Isso não é pouca coisa não, cara, se tratando de um zagueiro que tem uma idade avançada. Se eu não me engano, o Thiago Silva tá com 41 anos. No momento que eu tô gravando esse vídeo, o Thiago Silva tá sem clube e o nome dele já foi ventilado ao Milan, já foi ventilado ao Chelsea. Mesmo com essa idade avançada, o cara tem uma moral absurda no futebol europeu. Então, sim, eu acho que se o Fluminense consegue contratar o Thiago Silva, pelo menos para jogar esse ano, seria uma baita contratação. Seria uma baita contratação. Além do mais, o Fluminense está negociando com o Nino, como vocês sabem. Está negociando com o Nino. Então, se o Fluminense consegue fechar com o nosso queridíssimo e amado Thiago Silva e traz o Nino, cara, tem tudo pra gente ter uma dupla de zaga perfeita, eu diria, ou quase perfeita. Thiago Silva jogando o que ele jogou em 2024 e o Nino chegando e jogando o que jogou em 2023, a gente tem uma solidez defensiva inquebrável, eu diria. Tô exagerando? Eu não sei, mas isso me empolga muito ter essa visão de que depois da Copa do Mundo, os campeonatos retornando, o Fluminense possa ter no seu elenco Thiago Silva e Nino. Como vocês devem estar acompanhando, o Nino está em negociações com o Fluminense, segundo portais de notícia. O GE e outros portais, eles noticiam que o Nino ele já está praticamente fechado. Fechado não, mas ele já tem todas as bases com o Fluminense já firmada. O problema é o Zenit. O Zenit tá pedindo um valor um pouco alto, se eu não me engano 10 milhões de euros, mas o problema, o empecilho maior não é nem a questão do valor pedido, mas sim a questão de pagamento. O que que acontece? O Zenit ele quer vender o jogador, ele abriu conversa, já está em negociações com o Fluminense, mas o Zenit ele quer que o valor seja pago o mais rápido possível. O mais rápido possível. Quanto mais rápido, melhor para o Zenit. O Fluminense, por outro lado, quer que esse valor tenha uma duração maior, um tempo maior, para eles poderem estar efetuando o pagamento pelo Nino. O Fluminense quer mais tempo, quer mais parcelas, e o Zenit quer menos tempo. Ou seja, quanto mais rápido o Fluminense pagar, melhor. Eu vejo que essa contratação ela é muito possível. A gente tem uma expectativa muito alta sobre a contratação do Nino, principalmente que o Palmeiras saiu do jogo, o Palmeiras deu uma esfriada em relação ao Nino. Eles fecharam a contratação do Barbosa, que era jogador do Botafogo, que é, por sinal, um baita zagueiro. Eu vi em alguns portais de notícia, só que eu não posso confirmar, de que o Barbosa ele chegou a ser oferecido para o Fluminense, mas não houve progresso nessa negociação. Então, sim, seu cabeça de bagre, o Thiago Silva é uma boa para o Fluminense, sim. O Thiago Silva é uma boa para o Fluminense em 2026. Para que nós, torcedores,
venha sonhar, sei lá, com o bi da Libertadores, com a Copa do Brasil, se uma Libertadores não vier. É possível, cara, é possível. A gente tem que ser otimista, a gente tem que ser otimista. Se o Fluminense consegue trazer o Nino e o Thiago Silva para essa janela do meio do ano, eu acredito sim que o Fluminense tem chances reais de brigar por uma dessas competições que eu já citei aqui.